Oi, gente, eu sou a Bruna. E eu sou a Isabela. Sejam bem-vindos ao nosso canal Quebre a Perna. Hoje a gente trouxe um tema um pouquinho diferente para o nosso quadro de backstage. Nós vamos falar sobre roteiros, mais especificamente sobre os roteiros dramatúrgicos na área de dança. Para quem não sabe, na nossa escola de dança, o espetáculo é um pouquinho diferente dos espetáculos comuns de dança. Desde 2013, a gente vem trazendo um estilo de espetáculo um pouco diferente, que é a mistura do teatro com a dança. No nosso espetáculo tem várias cenas de teatro e essas cenas muitas vezes explicam as coreografias, ou seja, as coreografias não ficam fora de contexto. Porque eu não sei se vocês já foram em algum espetáculo de dança em que tem várias coreografias super bonitas, super trabalhadas, com cenários maravilhosos, mas que você olha aquilo e fica tipo, não tô entendendo a história. Porque aí vem um pirata, daqui a pouco vem uma bailarina, tipo, nada a ver com nada. Então a gente começou a fazer isso na nossa escola pra explicar as coreografias e ao mesmo tempo para ter uma história, para cativar o público, porque isso é muito importante para você prender a atenção do público. Então eles querem ver o começo, aí tem toda o clímax da história e aí no fim tem uma resolução, sempre com um aprendizado. É muito, muito, muito legal. Você cria uma narrativa pro espetáculo e envolve a plateia. Lembrando que a plateia que a gente tá lidando num espetáculo de dança desse tipo é pais, irmãos, famílias, alguns convidados que estão por pessoas específicas. Então, se tem coreografias que essa plateia não curte, por exemplo, os meus pais não curtem assistir balé. Então, para não ficar cansativo, o teatro também traz essa coisa de narrativa, de história, para ficar sempre acordando o público, sempre chamando a atenção do público e deixando eles curiosos, né? Eu, na escola de dança, já escrevi 2 roteiros. Tô no 3º agora. Então, quando a gente escreve um roteiro dramatúrgico para um espetáculo de dança, tem pontos positivos e negativos. Primeiro, você tem que lembrar que o protagonismo do espetáculo é a dança. Então, eu não tenho total liberdade de escrever tudo que eu quero, tudo que eu tenho na minha imaginação. Eu tenho que ser sucinta nas cenas e deixar cenas mais curtas, mais simples, o que acaba sendo totalmente diferente de escrever um roteiro para uma peça de teatro, que é só teatro, né? E eu não posso esquecer também que eu tenho os alunos de teatro, então não necessariamente são todos profissionais, então eu tenho que saber os limites deles também, eu tenho que entender isso. O teatro no espetáculo de dança, além de ser um conectivo entre as coreografias e uma criação de uma narrativa, ele também é o próprio exercício para os meus alunos de teatro, de estarem ali em cena, experimentando, em ação. Então eu não posso esquecer disso, não posso de repente criar um texto super difícil e complexo para criancinhas, para crianças que ainda não estão decorando direito o texto. Então eu sempre preciso ter isso em mente. Por isso que acaba sendo uma coisa mais simples, mais sucinta. Quando eu tenho atrizes ou atores que eu sei que dão conta, aí eu tenho mais liberdade com o texto. Então, é mais gostoso, assim. Mas sempre tendo que entender cada um. Uma coisa que também acontece muito é que no meio do semestre, no meio do ano, aparecem turmas novas, aparecem de repente solos novos e que a gente já tá com metade do espetáculo todo montado, com tudo encaminhado, com a história escrita. E aí você precisa criar algo dentro da história pra colocar aquela coreografia, pra colocar aquele solo. Então assim, a gente sempre precisa estar se adaptando com as circunstâncias do espetáculo, da história e, querendo ou não, de toda a produção que tem por trás. Exatamente. Por exemplo, uma vez a gente estava fazendo um espetáculo super contemporâneo, assim, realista, dentro de um universo escola, amigas. E aí a diretora falou pra mim que ia ter um solo todo alienígena, assim, um bagulho muito louco, que não, a princípio não encaixava na história, mas aí eu tive que ir atrás de um contexto. Por isso criei uma festa fantasia dentro da escola e aí conseguimos encaixar essa coreografia dos alienígenas. Então isso é o tipo de adaptação que às vezes a gente tem que fazer
mas que fica plausível, Muito entendeu? legal. Se a gente acha o contexto pra isso, entra. Outro exemplo de adaptação foi nesse mesmo espetáculo, a gente já tava com o roteiro pronto, e aí no segundo semestre do ano, a Isa voltou dos Estados Unidos e decidiu entrar no teatro de novo. Então eu tive que criar uma personagem nova pra ela e incluir em todas as cenas. Então é sempre se adaptando que a gente vai aprendendo, vai criando coisas legais e ficou super legal, Ficou tá bom? muito legal. Às vezes essas coisas vêm pra encher mais o roteiro de brilho. Quando eu tenho que montar o material dramatúrgico, ou seja, escrever literalmente o roteiro, sempre tem 3 conceitos que eu levo em consideração, que de fato são conceitos da linguagem dramatúrgica, que é ideia central, personagem e ação. A ideia central é o que se pretende dizer com aquela peça, com aquela história, é o projeto autoral do espetáculo. Então, a ideia central sempre é mais discutida com as diretoras da escola, com pessoas que estão sempre mais presentes lá. Tipo, a gente sentava no final do ano na nossa festa de encerramento, pós-espetáculo, e já começava a discutir ideias pro novo espetáculo. Começava a fazer um brainstorm de ideias e aí já começa a surgir a coisa da ideia central. Então, normalmente a ideia central é uma coisa que todo mundo tá envolvido. O que a gente quer falar dessa vez com o próximo espetáculo? O personagem também a gente discute com as diretoras, mas menos do que a ideia central. Porque no personagem a gente tem que levar em consideração alunos que estão sempre presentes. Então, eu não vou colocar como protagonista alguém que não tá sempre vindo nos ensaios, alguém que não tá muito presente na escola. Então, normalmente, essa decisão é da direção da escola, tipo, aquele aluno tá sempre lá, fez um super esforço esse ano, então vamos colocar ele como protagonista e o personagem vai ser esse. A partir do momento que a gente tem um protagonista, aí os outros personagens já são mais comigo. É a minha escolha com os meus alunos, entendeu? Eu vejo eles em sala de aula e vou sacando quem pode ser quem, enfim. Já a ação, aí é só comigo mesmo, porque o que é ação? É o que acontece, tá mais ligado ao sentimento, ao pensamento, que se manifesta através das falas, das rubricas. Então isso sou eu que vou fazer no texto, sou eu que vou trazer as palavras para a boca de cada personagem. Eu coloco no papel tudo que foi criado no nosso imaginário através da palavra. E aí a questão da palavra é muito importante, porque é através da palavra e da linguagem que a gente mobiliza o público, a plateia. E sempre que a gente está escrevendo o roteiro, a gente jamais pode deixar de pensar na plateia, em quem que a gente está entretendo. E a linguagem faz essa conexão, ela faz a plateia sentir o que você está sentindo. Então, eu tenho que ser muito cautelosa com as palavras, com a linguagem. É sempre bem trabalhoso, porque eu gosto sim de fazer esse conectivo, de mobilizar a plateia com a palavra. Mas como eu falei, eu também tenho que levar em consideração o nível dos meus alunos. Então, eu acho que de roteiro para espetáculo de dança é isso. Existem outros tipos de roteiro. Eu já escrevi um roteiro para uma peça só de teatro com mais 2 amigas minhas. E é outro esquema, é uma coisa muito mais trabalhosa, mas também é gostoso em outros níveis de você ter total liberdade, né? Pra chutar o pau da barraca com o seu roteiro aí, exato. Porque a gente tem que podar algumas coisas no espetáculo de teatro. Uma coisa muito importante também é que, assim, nos ensaios gerais, a gente sempre acaba testando o tempo do espetáculo e sempre tem um tempo limite. Caso ultrapasse o tempo limite, o que é cortado do espetáculo normalmente são os textos teatrais, são a parte do teatro. Então, aquela ceninha que é mais inútil, entre aspas, pro espetáculo, elas vão lá e cortam. Porque, querendo ou não, como a Bru falou no começo, o foco acaba sendo a dança. Sim. Tem tipos de espetáculos e tipos de espetáculos. Se você vai numa escola de artes, em que o foco são os 2 ou até 3 tipos de coisa,
aí já é feito um balanceamento diferente. Sim. Mas no nosso caso, desse tipo de espetáculo, que é uma ideia muito legal para escolas de dança, Sim, muito. é assim que funciona. Eu sei que quando eu levo pro ensaio geral o meu roteiro, ele sempre vai voltar com alguns cortes. Na maioria das vezes, às vezes já aconteceu de não cortar nada, eu só dou graças a Deus. Mas é normal isso, né? Só um parênteses, caso tenha o nosso espetáculo de dança esse final de ano, porque não sabemos o que vai acontecer por conta da pandemia, nós traremos vlogs e vários vídeos sobre o processo criativo, vlogs de ensaio geral, essas coisas que vocês querem saber e vocês podem pedir o que vocês querem especificamente, caso tenha. Então, fiquem ligados. E falando em roteiros, na quinta-feira a nossa convidada vai ser uma amiga minha A Bia Amorim, que faz cinema na FAP e ela tem experiência com roteiros, mas em um outro âmbito, que é o roteiro cinematográfico. É muito legal. legal. Nossa, acho que todo mundo tem muita curiosidade de saber. Então ela vai falar um pouco, sim, sobre roteiro cinematográfico. e é isso. Muito obrigada por assistirem o nosso vídeo. Curtam! Comentem o que vocês querem saber. Dúvidas, sempre mandando dúvida pra gente, pode mandar que a gente ainda vai responder. E compartilhem, ativem as notificações, não se esqueçam. E quebra a perna! Quebra a perna.